Olá! Sabe, toda grande história, todo grande movimento tem um ponto de partida, né? E no caso do ministério de Jesus, esse começo não foi com um grande anúncio, num palco iluminado. Foi bem diferente. Foi num lugar isolado, com um teste bem profundo. Para a gente entender de verdade as primeiras palavras dele, as primeiras ações, a gente precisa dar um passinho para trás e ver o que aconteceu antes. Como foi essa preparação? Então, bora mergulhar nesse começo. Essa é a grande pergunta, né? O que é que prepara alguém para uma missão que vai literalmente mudar o mundo? Porque, olha só, antes de qualquer sermão, antes de qualquer milagre que a gente conhece, teve um confronto. Um confronto silencioso, uma preparação super intensa que serviu de alicerce para tudo, absolutamente tudo que viria depois. Então, a história começa assim: 40 dias e 40 noites, jejuando, no deserto. E isso não é só um detalhe, sabe? Um item na biografia. Não. Aquilo ali foi o fogo onde a missão dele foi forjada. Era um confronto que tinha que acontecer para que o resto pudesse começar. E esse contraste é a chave de tudo. A narrativa deixa muito claro que todo o poder que a gente vê no ministério público dele nasceu ali, num teste privado, super intenso. A escuridão do deserto foi tipo a preparação necessária para a luz que ia brilhar lá na Galileia. Uma coisa não existe sem a outra. Mas ó, esse teste no deserto não foi uma coisa aleatória que aconteceu do nada. Para a gente entender o peso real disso, a gente precisa sacar que esse momento está totalmente conectado com a história inteira de Israel. É como um eco, sabe? Um eco muito intencional de outras provações que já tinham acontecido. E o centro de tudo isso é um número: 40. Mas por quê? Por que 40 dias? O que tem de tão especial nesse número para ele aparecer de novo e de novo em momentos tão decisivos na história bíblica? E é aqui que a gente vê essa conexão com toda a clareza. O número 40 não está ali por acaso. Os 40 dias de Jesus são um eco direto dos 40 dias de Moisés lá no Monte Sinai, dos 40 dias de Elias na jornada dele e talvez o mais importante de todos, dos 40 anos que a nação de Israel passou sendo provada no deserto. Ou seja, Jesus está de certa forma revivendo a história do seu próprio povo. Então, aqui está o pulo do gato. Jesus não está só repetindo a história, ele está consertando, redimindo. Ele assume o lugar de Israel. Pensa bem, no mesmo cenário, o deserto, onde a nação inteira falhou por 40 anos, ele vence. Ele triunfa com uma fidelidade perfeita em 40 dias. É uma inversão poderosa. Isso levanta uma outra questão, né? Uma questão fundamental. Se ele estava no seu limite, fisicamente falando, fraco, com fome, de onde é que veio a força para aguentar firme? Qual foi a fonte da autoridade dele para passar por essa aprovação? Então a pergunta é: como ele venceu? De onde veio essa força toda? E a resposta não é um show de poder, nada espetacular. É algo muito mais profundo. E é isso que vai ser a base de toda a autoridade dele dali para frente. Olha só que incrível, a cada tentação, a resposta de Jesus é a mesma, como um mantra: está escrito. Ele não debate, ele não cria um argumento novo, ele usa a palavra, citando o livro de Deuteronômio. O que isso mostra pra gente? Que a autoridade dele não vinha de uma força interior, de um poder próprio, mas sim da sua submissão total, absoluta à palavra de Deus. Ok, então com esse teste superado, com a fidelidade dele provada, o palco está montado. E aí acontece uma coisa, um evento bem específico lá na Judéia, que funciona como gatilho. É o sinal de que, agora sim, chegou a hora de começar o trabalho público. E que evento foi esse? A prisão de João Batista. Pensa só, a voz que estava no deserto preparando o caminho, de repente, é silenciada. E é nesse exato momento que Jesus entra em cena. Mas não para substituir o João, e sim para ser o cumprimento de tudo que o João anunciava. E o relato de Mateus é super específico sobre isso. A gente podia pensar que a prisão de João faria Jesus recuar, talvez por medo, né? Mas é o contrário. Essa prisão aciona um movimento estratégico para Galileia. Um passo pensado, calculado, para cumprir uma profecia bem antiga. Vamos olhar isso mais de perto. Essa mudança para Galileia, e mais especificamente para a região onde ficavam as antigas tribos de Naftali e Zebulon, isso não foi por acaso. Aquela área era conhecida como a Galileia dos Gentios, um lugar meio esquecido, visto como uma terra de escuridão, tanto espiritual quanto política. E é justamente indo para lá que Jesus cumpre nos mínimos detalhes a profecia de Isaías.
aquela que dizia que uma grande luz ia brilhar sobre o povo que vivia na sombra da morte. É nesse cenário, então, com tudo isso acontecendo, que Jesus finalmente quebra o silêncio. E as primeiras palavras dele em público não são um discurso elaborado, cheio de voltas. É uma frase, uma declaração curta, direta, mas que carrega a essência de toda a missão dele. A mensagem é essa, direta, urgente e, vamos combinar, totalmente revolucionária. Ela tem duas partes que são inseparáveis. Primeiro, um chamado à ação, arrependam-se. E segundo, o motivo, a razão para essa urgência, porque o reino dos céus está próximo. Vamos desembrulhar o que cada uma dessas partes realmente significa. Quando a gente ouve arrependimento, talvez a gente pense em pedir desculpa, né? Mas a palavra no original em grego é metanoia. E isso é muito mais profundo. É uma revolução da mente. Significa girar o seu jeito de pensar de cabeça para baixo. É abandonar uma forma de ver o mundo e abraçar outra. É tipo recalcular a rota da vida inteira, apontando ela de volta para Deus. E por que essa mudança de mente tem que ser para já? Por que essa urgência toda? Porque o reino dos céus está próximo. E olha, isso não é sobre um lugar que a gente vai depois da morte, um futuro distante. Não. É sobre a realidade do governo de Deus invadindo a nossa história, aqui, agora. É a ordem do mundo sendo virada de ponta cabeça porque o rei chegou. E tudo isso nos deixa com uma reflexão, né, para fechar. Se essa foi a mensagem que deu o pontapé inicial em tudo, qual é a relevância dela hoje? O que significa na prática viver com a mente e o coração sempre se reorientando, sabendo que essa realidade do reino de Deus não é só uma promessa para o futuro, mas uma força que está agindo aqui e agora no nosso mundo,